Porque a maioria das pessoas toma as mesmas decisões, mesmo quando elas não fazem sentido. O que leva alguém a mudar de opinião apenas porque todos ao seu redor pensam diferente? O fenômeno de seguir a multidão não é apenas uma questão social. É um mecanismo psicológico e neurológico que manipula sua percepção da realidade sem que você perceba. A mente humana não foi feita para buscar a verdade, mas para se encaixar no grupo, e isso pode te levar a tomar decisões erradas sem nem perceber. Esse efeito tem raízes profundas na história da humanidade. No passado, ser aceito pelo grupo era uma questão de sobrevivência. Ser excluído significava morte certa. Mas hoje, essa necessidade de pertencimento continua moldando nossas escolhas. É por isso que pessoas compram produtos que nem precisam, apoiam ideias que nunca questionaram e até mudam de comportamento dependendo de quem está ao redor. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros, porque muitas vezes não somos nós que controlamos nossas escolhas, mas sim a pressão invisível da sociedade. Neste vídeo, vamos explorar o efeito controlado e entender por que seguimos a multidão, mesmo quando isso vai contra nossos próprios interesses. Será que realmente tomamos nossas decisões de forma independente? Ou estamos apenas repetindo padrões que foram programados em nossa mente? Prepare-se para um mergulho na psicologia do comportamento coletivo e descubra até que ponto suas escolhas são realmente suas. O que é o efeito de conformidade e por que ele acontece? O efeito de conformidade é um fenômeno psicológico que faz com que as pessoas ajustem seu comportamento, crenças ou opiniões para se alinhar ao grupo. Isso acontece porque o cérebro humano é programado para evitar conflitos sociais. Quando discordamos da maioria, nosso sistema nervoso interpreta isso como uma ameaça, ativando a mesma resposta de estresse que sentiríamos diante de um perigo físico. Em outras palavras, o medo da exclusão é real e biologicamente enraizado em nós. Esse efeito foi estudado por Solomon Asch, um psicólogo que conduziu um experimento famoso nos anos 1950. Ele mostrou a voluntários uma série de linhas e pediu que identificassem a mais longa. A resposta era óbvia, mas quando os participantes viam outras pessoas, atores, escolhendo a resposta errada, a maioria cedia e concordava com o grupo, mesmo sabendo que estava errado. Esse experimento provou que a necessidade de pertencimento pode ser mais forte do que a lógica e a verdade. Mas a conformidade não acontece apenas por medo do julgamento. Muitas vezes nos convencemos de que o grupo deve estar certo e que somos nós que estamos errados. Esse efeito é potencializado pelo viés de consenso, que faz com que sobrevalorizemos as opiniões populares. Se todo mundo está dizendo a mesma coisa, a mente assume que deve ser verdade. Mas será que seguir a multidão é sempre o melhor caminho? A ilusão da maioria. Quando o consenso é uma armadilha, muitas vezes seguimos a maioria porque acreditamos que se muitas pessoas pensam da mesma forma, elas devem estar certas. Mas essa lógica pode ser uma armadilha. A ilusão da maioria acontece quando parece que todo mundo concorda, mas na realidade, muitos apenas repetem a opinião dominante sem questioná-la. Esse efeito pode ser visto na política, na cultura e até nas redes sociais, onde tendências se espalham não porque são verdadeiras, mas porque são repetidas o suficiente para parecerem inevitáveis. O filósofo John Stuart Mill alertava sobre os perigos do pensamento coletivo, argumentando que a verdade muitas vezes começa como minoria. Grandes descobertas científicas, por exemplo, enfrentaram forte resistência antes de serem aceitas. A teoria heliocêntrica, a evolução das espécies e até a ideia de que lavar as mãos evita doenças foram rejeitadas no início porque iam contra o pensamento dominante.
O problema é que, quando todos aceitam algo sem questionar, o erro coletivo se torna a norma. O pior é que quem percebe a ilusão da maioria e ousa questioná-la pode ser silenciado ou ridicularizado. O filósofo Friedrich Nietzsche falava sobre a moral do rebanho, onde quem pensa diferente é visto como uma ameaça ao grupo. Isso nos leva a um dilema: seguir a multidão por conforto ou desafiar o consenso em busca da verdade. Psicologia da obediência. Por que seguimos ordens sem questionar? Seguir a multidão nem sempre acontece por escolha consciente. Muitas vezes, obedecemos a autoridades sem questionar, mesmo quando isso contraria nossa moral e razão. O psicólogo Stanley Milgram provou isso em um experimento famoso. Ele pediu a participantes que aplicassem choques elétricos em outra pessoa sempre que ela errasse uma resposta. Mesmo ouvindo gritos de dor, a maioria continuou obedecendo apenas porque uma figura de autoridade mandava. Isso mostrou que, diante de uma ordem clara, muitos de nós desligam o pensamento crítico e apenas cumprem instruções. Esse efeito está presente em várias áreas da vida. No trabalho, funcionários seguem regras absurdas porque é o que foi mandado. Na política, líderes autoritários conseguem manipular massas simplesmente criando uma narrativa de poder. Esse fenômeno também pode ser visto em tragédias históricas, onde sociedades inteiras participaram de atos brutais, não porque eram más, mas porque foram ensinadas a não questionar. O filósofo Hannah Arendt chamava isso de a banalidade do mal, onde o verdadeiro perigo não está em indivíduos cruéis, mas em pessoas comuns que apenas seguem ordens. Mas por que isso acontece? A psicologia sugere que obedecemos por 3 motivos principais: medo de punição, desejo de aprovação e a crença de que a autoridade sabe mais do que nós. Isso cria um dilema moral. Quando devemos confiar na autoridade e quando precisamos questioná-la? A mente coletiva. Como grupos influenciam nossas decisões? Quando estamos sozinhos, temos controle sobre nossos pensamentos. Mas dentro de um grupo, algo muda. A individualidade começa a se dissolver e as decisões passam a ser influenciadas pelo coletivo. O psicólogo Gustave Le Bon chamava isso de mentalidade de massa, um estado onde as pessoas agem de forma irracional, emocional e impulsiva apenas porque estão em um grupo. É por isso que multidões podem ser tomadas pelo pânico, violência ou até mesmo euforia sem motivo aparente. Esse efeito acontece porque, dentro de um grupo, a responsabilidade individual se dissolve. Se todos ao redor estão fazendo algo, sentimos que não somos os únicos responsáveis. É o que explica por que pessoas pacíficas podem agir de maneira agressiva quando estão em meio a uma multidão. Esse fenômeno já foi observado em diversos momentos da história, como em revoluções, linchamentos e até mesmo em manias coletivas, onde pessoas acreditam e reproduzem comportamentos sem fundamento racional. Outro efeito curioso é o chamado viés do espectador. Quanto maior o número de pessoas presentes em uma situação de emergência, menor a chance de alguém ajudar. Isso acontece porque cada um espera que outro tome a iniciativa. Em casos extremos, a mente coletiva pode criar um paradoxo cruel. Todos estão vendo o problema, mas ninguém faz nada para resolvê-lo. Isso nos leva a uma questão profunda. Até que ponto nossas ações são realmente nossas e não apenas reflexos do grupo ao nosso redor? A ilusão de escolha. Até que ponto pensamos por conta própria? Muitos acreditam que tomam decisões de forma racional e independente, mas a verdade é que nossas escolhas são constantemente moldadas por fatores externos que nem percebemos. O marketing, as redes sociais e até a cultura em que crescemos implantam ideias, preferências e comportamentos em nossa mente, nos fazendo acreditar que estamos escolhendo por vontade própria.
Esse efeito é chamado de arquitetura da escolha, onde as opções que nos são apresentadas já foram previamente filtradas para influenciar nossas decisões. Um dos melhores exemplos disso são os algoritmos das redes sociais. Eles analisam nossas preferências e nos entregam conteúdos que reforçam o que já acreditamos, criando uma bolha de informação que limita nossa visão do mundo. Isso fortalece o viés de confirmação, um fenômeno psicológico onde buscamos apenas evidências que sustentam nossas crenças e ignoramos qualquer coisa que as desafie. Assim, não escolhemos o que pensar, apenas seguimos padrões que já foram programados para nós. O filósofo Michel Foucault alertava que o verdadeiro controle não vem da força, mas da manipulação sutil. Quando acreditamos que estamos no comando, mas na realidade seguimos um roteiro invisível, perdemos nossa liberdade sem perceber. Isso levanta uma pergunta inquietante. Como podemos saber se nossas ideias e decisões são realmente nossas? Como resistir à influência da multidão? Se sabemos que a mente humana é programada para seguir a maioria, a pergunta que fica é: como podemos escapar dessa armadilha? O primeiro passo é desenvolver pensamento crítico, ou seja, aprender a questionar antes de aceitar qualquer ideia como verdade. Sempre que sentir vontade de seguir o grupo, pergunte-se: essa escolha faz sentido para mim ou estou apenas acompanhando os outros? Grandes pensadores como Sócrates defendiam que a sabedoria começa quando aprendemos a duvidar. Outro ponto essencial é controlar a influência da informação. Em um mundo onde somos bombardeados por notícias, opiniões e tendências, é fácil ser levado pela corrente sem perceber. Para escapar disso, busque fontes diversas. Evite consumir apenas um lado da história e treine sua mente para analisar as coisas por diferentes perspectivas. Essa é a essência da dialética filosófica. A verdade não está em um único ponto de vista, mas no equilíbrio entre ideias opostas. Por fim, desenvolver autoconhecimento é o que realmente nos liberta da influência da multidão. Quando você entende quem você é, quais são seus valores e quais são suas convicções, torna-se mais difícil ser manipulado. O existencialismo ensina que a liberdade só existe quando assumimos total responsabilidade por nossas escolhas. Então, a grande questão é: você realmente pensa por conta própria ou apenas segue o fluxo sem perceber? Você está no controle da sua mente? Se existe uma verdade inquestionável, é que somos mais influenciáveis do que gostamos de admitir. O efeito da conformidade, a ilusão da maioria, a obediência cega e a mentalidade de grupo moldam nossas decisões de maneiras sutis e muitas vezes invisíveis. Mas isso não significa que estamos condenados a seguir o fluxo. A verdadeira liberdade começa quando reconhecemos esses padrões e aprendemos a questioná-los. O filósofo Immanuel Kant dizia que a maioridade intelectual acontece quando abandonamos a preguiça de pensar por conta própria. Isso significa que cada decisão, cada opinião e cada escolha devem ser analisadas com consciência e reflexão. No fim das contas, a pergunta que realmente importa é: as escolhas que você faz são suas ou foram programadas pelo ambiente ao seu redor? Agora, eu quero saber de você. O que mais te impactou neste vídeo? Você já percebeu situações onde apenas seguiu a maioria sem questionar? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa despertar para essa realidade. E claro, se inscreva no canal, porque essa jornada de autoconhecimento está apenas começando.